Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. A palavra de Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero ler um texto bíblico com os irmãos e quero compartilhar um assunto que é o que Deus deseja para cada um de nós. Deus nos vê com amor, Ele nos vê com esperança, Ele nos vê de forma positiva, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados. Ele olha para nós acreditando que a sua criação vai dar ouvido a Ele. E, consequentemente, essa criação que dará ouvido a Ele será uma criação, homens e mulheres, jovens e adolescentes, que prosperarão, que terão vida e vida em abundância, e que vencerão em todas as coisas. Deus, ao nos criar, nos cria para governar. Deus nos cria para que, juntamente com a sua criação, todos nós, juntamente com Deus e todos os seres divinos, possamos experimentar de um certo poder, assim eu posso, de um domínio. Nós não fomos criados, por exemplo, irmãos, para sofrer. O ser humano não foi criado para isso. O sofrimento faz parte da vida, mas o destino último do ser humano não é o sofrimento. O ser humano não foi criado para a escravidão. O ser humano não foi criado para ser um objeto de punição. Não. Nenhum de nós. Aliás, nada da criação de Deus foi criado para isso. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano para que ele governe, para que ele tenha esse domínio, tenha esse poder de administrar tanto a sua própria vida, quanto a sua família, quanto a sua cidade ou a sua nação. É assim. Então, quando a gente ouve por aí, muitas vezes, um discurso triunfalista, eu sei que, mesmo que ele pareça ser verdade, ele está sendo distorcido para que as pessoas entendam o triunfo de uma forma errada. Então hoje, no assunto que eu quero tratar com os irmãos e com as irmãs, eu quero tratar do seguinte título, né? Os vencedores. Os vencedores. Esse é o meu título. Deus deseja que todos nós, como seu povo, vençamos. Simplesmente assim. Vençamos em quê, pastor? Vençamos em tudo. Nos nossos propósitos de vida pessoal, vençamos como pessoas, vençamos como pais, vençamos as irmãs como mães, os adolescentes e jovens e solteiros como filhos. O desejo de Deus é que a gente vença. Vença os obstáculos, vença as dificuldades, supere nos problemas. Então, hoje o que eu quero falar é resgatar um pouco o coração dos irmãos e das irmãs a essa doutrina tão importante, que é a doutrina que eu poderia dizer pela qual Deus espera de nós naquele último dia, que é das recompensas, que é realmente de desfrutar de uma vida, eu diria, repleta de significados e valor.
Porque, irmãos, uma coisa a gente sabe, tudo vai passar sobre nós, tudo. O tempo passa, as coisas acontecem, a vida é um milagre em si. Pode ver, a vida é um grande milagre. E não há coisa mais bela na nossa vida do que termos êxito naquilo que fazemos. E como eu disse, eu não quero entrar num assunto triunfalista, num assunto bobinho. Eu quero trabalhar num tema que, de uma forma especial, Jesus ditou para 7 igrejas dele. 7 igrejas. Jesus fez questão de deixar uma promessa. Só que essa doutrina, ao mesmo tempo que a doutrina de sermos vencedores, ela é condicional. Tem condições. Porque eu posso vencer ou não vencer. Eu posso ser um vencedor, como eu posso não ser um vencedor. Porque depende da gente. Essa doutrina tem tudo a ver com a nossa escolha. Então, eu gostaria de orar agora com você. Eu gostaria que hoje você fizesse uma grande reflexão, nesse domingo, chamado Domingo de Carnaval. Porque só de você estar aqui, na casa de Deus, para adorar a Deus, já é a demonstração de que você está querendo vencer para a glória de Deus. Já é a demonstração para você de que você não faz parte de um grupo que, em nome da liberdade, da cultura, faz tanta atrocidade. Você é diferente. E essa diferença tem um propósito, que é realmente zelar pela sua alma, zelar pela sua família, zelar por aquilo que você acredita ser de fato que agrada a Deus. Em outras palavras, só de você estar aqui, você já é um vencedor, para a glória do Senhor. Ele venceu por você, Ele venceu na cruz, Ele venceu o espírito maligno, Satanás e todos os demônios, Ele venceu o sistema mundano, e Ele venceu o pecado morrendo em nosso lugar. Ou seja, a vitória de Deus sobre nós já foi consolidada. Agora basta crermos, nos posicionarmos e deixarmos com que essa promessa, que é condicional, se cumpra totalmente sobre nós. E aí também venceremos hoje, porque um dia vencemos no passado, quando entregamos nossa vida a Jesus, e continuaremos vencendo no amanhã. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então hoje eu quero trabalhar sobre essa doutrina, a doutrina dos vencedores, porque eu quero que você continue vencendo, meu irmão, vencendo, minha irmã, vencendo nos seus planos, vencendo nos seus projetos, mas principalmente vencendo para a sua alma, vencendo para Deus, porque muito em breve, todos nós, todos nos encontraremos com o Senhor, louvando a Deus e bendizendo o Cordeiro que vive pelos séculos dos séculos. Com palmas nas mãos, celebraremos a Ele com um coro eterno. Lá será o grande momento de triunfo nosso, porque Ele venceu por nós, e por darmos ouvido a Ele, estaremos vencendo, e naquele dia será consolidado a nossa grande vitória, que estamos nos céus, e do céu ninguém vai nos tirar para a glória do Senhor. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, e peço, fala ao nosso coração, abençoa-nos, Senhor, e ministra a Tua palavra sobre nós, e desde já, Senhor, depois de ter dado o título da minha mensagem, eu te peço que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs nessa reflexão, nos ajude, porque o desejo do meu coração é ser um cristão vencedor e sermos uma igreja vencedora, como foram muitos filhos e filhas do Senhor. Ajude-nos, ampare-nos, socorra-nos,
estenda a tua mão sobre nós e trabalhe por nós. E abençoe-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Eu aprendi com o pastor Billy Graham, quando ele pregou sobre as 7 igrejas da Ásia, que essas 7 igrejas, a mensagem que Jesus dita a João, porque, irmãos, Jesus não escreveu texto nenhum, tudo que foi escrito pelos apóstolos, mas esse ditado aqui foi de primeira mão, foi o único texto que foi um ditado de Jesus ao apóstolo João. Jesus se revela a João e diz assim: João, escreve. E aí João escreve. Poderíamos dizer que é uma carta diretamente de Jesus, sendo ditada por Jesus, o amanuense, o escriba João, e as igrejas da Ásia Menor. Mas aí talvez você diz, mas pastor, então não é para mim essa mensagem. Não. Aí onde entra uma coisa muito linda. A gente aprende que essas 7 cartas, em primeiro lugar, foi direcionada à igreja local daqueles dias. Essas 7 cartas. Mas também, essas 7 cartas, elas também são destinadas a todas as igrejas de todas as gerações. Aleluia. Como também pode ser destinado a uma aplicação pessoal. Essas 7 cartas é para mim, é para você. Ou uma última e quarta interpretação é que são aplicações proféticas. Cada uma dessas cartas representa um período da história da igreja. Seja como for, são cartas para os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Esse é um ditado de Jesus para mim e para você. Um ditado nos dando a condição de sermos vencedores. Olha que fantástico, irmãos. Pastor Billy Graham, também pregando, ele disse que viajando ao redor do mundo, ele viu uma característica das igrejas que crescem, das igrejas que são saudáveis. Ele disse o seguinte, porque depois do apóstolo Paulo, Billy Graham foi o homem que mais ganhou almas para Cristo. No século passado, no milênio passado, se assim pudéssemos dizer também, ele começou a pregar em 1950, por volta de 1950, e pregou até a década de 90, irmãos, visitando muitos países, todos os continentes, pregando em todos os lugares, fazendo cruzadas em estádios de futebol, indo em países onde o evangelho nem tinha chegado, falando para pessoas nobres, para cortes. A quantidade de pessoas que Billy Graham ganhou foi absurdo. E ele comenta que algumas características das igrejas que crescem ou das igrejas que são saudáveis. A primeira característica é que toda igreja que cresce, ela é uma igreja perseguida. Ela incomoda a sociedade. Ela incomoda aqueles que participam daquele grupo. Ela incomoda, porque a mensagem não é uma mensagem que agrada. Segunda característica é uma igreja que ora. Terceira característica é uma igreja que adora a Deus e adora no poder do Espírito Santo. Quarta característica é uma igreja que prega. Prega o quê? A palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. Ensina bastante. E a quinta característica é igrejas que discipulam. Essas igrejas, elas não incham. Essas igrejas crescem com saúde. Olha que fantástico. Essa foi a experiência dele. E a gente vê aqui nessas 7 cartas do Apocalipse algo parecido. Porque nessas 7 cartas, olha que interessante. Primeiro Deus, ele encomenda as virtudes daquelas igrejas.
ele fala das virtudes, ele elogia, e aí depois ele corrige. E em todas essas 7 cartas, nós vemos a expressão eu conheço as tuas obras, eu sei onde andas, eu sei onde estás, eu conheço. E dessas 7 cartas, 7 igrejas, 5 delas teve repreensões muito severas, 2 não. E a gente tem que lembrar que quando João recebeu esse ditado, a igreja tinha sido formada há pouco tempo. Então, em pouco tempo, alguns irmãos ou vários irmãos começaram a andar para trás, começaram a retroceder. Aí talvez você diga, mas pastor, quanto tempo? Algumas décadas. O apóstolo João estava vivo ainda, quando essas igrejas, 5 das 7, já estavam retrocedendo. E é por isso que Jesus dita essa carta, para que eles parem de retroceder, eles pisem no breque, interrompam aquele regresso e digam, não, agora eu preciso avançar e preciso aceitar as correções do meu mestre. Foram pouco tempo depois, mas uma coisa que fica clara nessas cartas é que a mensagem do arrependimento ela é importante para essa igreja. Em todas essas 5, principalmente, igrejas, o Senhor fala para que eles se arrependam, para que eles se despertem, para que eles acordem, para que eles enxerguem, ou seja, para que eles mudem de vida. Curioso que hoje esse assunto, o assunto do arrependimento, é um assunto também não muito bem quisto. E eu quero te dizer que João Batista, quando ele veio preparar o caminho para Jesus, ele pregou, arrependei-vos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele falava, arrependei-vos. E nessas 7 cartas, esse vai ser um tema também muito importante. Irmão, quer crescer para valer, crescer para Deus? Coloque o arrependimento como uma coisa magnífica na sua vida. O arrependimento, cair em si, examinar-se, refletir e pedir a Deus a ajuda dEle. Porque hoje, irmãos, hoje, a gente vai estar avaliando aqui o que tem acontecido muitas vezes, inclusive dentro da igreja, é a ausência do arrependimento. E olha, quero te dramatizar com essa fala. Se há um ser que não se arrepende, e que é irretratável, o nome dele é Satanás. Ele está indo para o inferno com todos os demônios e é um ser irretratável. É o inimigo de Deus. Nele não há arrependimento. Nele não há quebrantamento. Nele não há esse autoexaminar-se. Nele sobra orgulho e sobra ódio contra Deus e contra a criação de Deus que é eu e você. Por isso, olhos de vocês nos meus olhos. É perigoso demais viver sem arrependimento. Porque enquanto nós cultivamos o arrependimento, a gente tem chance de reescrever a nossa história. E aqui, só para você não dramatizar, porque algumas pessoas dizem que a palavra arrependimento é uma palavra que gera punição. Oh, meu amado, o arrependimento, guarde isso, é porque somos falhos. Mas o arrependimento não é para nos gerar punição, simplesmente e condenação e opressão. O arrependimento, para nós seres humanos, é aquilo que é uma lição para uma criança. Uma criança só aprende como? Ela aprende sendo ensinada, mas aprende de que forma? Em tentativa e erro. Na semelhança de crianças, todos nós somos, quando se trata da santidade de Deus, da justiça de Deus,
do amor de Deus, porque somos falhos. Por isso que quando nós deixamos o nosso coração bem aberto ao arrependimento, o que nós estamos dizendo para Deus? Sim, Senhor, eu quero tentar e vou continuar tentando, porque eu vou acertar, porque eu aceito as tuas correções. Eu me lembro que um dia eu conversando sobre uma pessoa, sobre Deus, ela dizia assim, essa questão de pecado, falava com um tom agressivo, essa questão de pecado, ela é opressora, eu não gosto disso, eu não aceito isso, isso é uma maneira de alienar as pessoas, de escravizar a mente das pessoas. E ali, com ternura, eu falei para aquela pessoa, falei, olha, um dia quem sabe você vai entender isso. Deus, quando Ele nos mostra o pecado, Ele não está mostrando simplesmente um lado de condenação, mas Ele está nos dando uma chance de mudar a história da nossa vida. Ele está sendo um pedagogo excelente, mostrando, filho, filha, se você continuar nesse caminho, você sofrerá. E podem ver, irmãos, o que faz uma pessoa não vencer é o pecado. O pecado, de uma forma ou de outra, faz com que a pessoa não vença para Deus, porque mesmo que ela vença na vida, aparentemente, esse vencer vai ser limitado, é só para essa existência. O que nos rouba sempre é o pecado. Então o discurso do pecado, ele não é uma coisa punitiva. Podem existir pessoas que oprimem as demais. Mas veja o pecado, irmão, como algo que fere não só a Deus, mas principalmente a você. Porque não há pecado que nos faça crescer. Todo pecado nos regride. Todo pecado nos regride como pessoa. Por isso que o arrependimento tem que ser algo, como eu diria, como um barbeador para os homens. A gente precisa constantemente para fazer a barba ou para pará-la. A gente precisa. Por quê? Porque se eu não tiver o arrependimento na minha vida sendo latente, eu vivo uma vida cômoda. E essa vida cômoda pode me escravizar. E vai escravizar. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde eu vou estar cometendo pecados. E os pecados farão parte da minha vida. Irmão, uma criança, ela não peca assim maldosamente. A natureza dela é pecaminosa. Então, ela peca. Mas ela não é um pecador compulsivo, temerário. Por isso que Deus promete que uma criancinha já está salva. Porque uma pessoa é um ser puro. Ele não tem aquela maldade latente. O pecado para que a gente seja liberto, porque a gente precisa ser liberto dele, porque a gente vai se adequando a ele. A gente vai fazendo dele um hábito na nossa vida. E é por essa razão que a gente tem que aceitar a Cristo, tem que se arrepender e tem que pedir, Deus, que a tua divina semente nasça em mim. E é por isso que a obra da cruz, ela veio para vencer o pecado, não os pecados. É a natureza pecaminosa. No momento em que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo já está ali trabalhando na nossa vida. Antes de aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo já trabalha na nossa vida. No momento em que a gente aceita Cristo, Ele reina na nossa vida. A gente já passa a ter a divina semente. A natureza pecaminosa recebe um golpe da cruz, recebe um golpe pelo sangue de Jesus. E a partir daquele momento, a divina natureza, ela é implementada dentro de nós, na semelhança de uma semente. Agora essa semente, ela tem que ser regada, ela tem que ser nutrida e ela tem que ser alimentada. E quanto mais ela cresce, mais ela se enraiza, ela se expande e no tempo certo ela produz os seus frutos. E podem ver, irmãos, assim como nós recebemos uma nova natureza e precisamos zelar, se a gente não zelar com arrependimento, com temor, com tremor, com zelo, o que acontece?
aqueles hábitos do passado começam a voltar na nossa vida, e quando vamos ver, estamos vivendo de novo o pecado, e sentimos que alguma coisa está errada dentro de nós, sentimos que estamos entristecendo ao nosso Senhor. Felizes são aqueles que caem em si e voltam-se para Deus, mas infelizes são aqueles que, por causa da dureza do seu coração, nutrem o pecado e deixam o Espírito Santo. Então, nessa noite eu quero ler os textos que falam sobre o que Deus espera de nós. O primeiro texto está em Apocalipse 2, versículo de número 7, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você tem ouvido no seu coração? Na sua alma? Ouça o que Deus nos diz. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é uma promessa para você, meu irmão. Se alimentar para sempre de um alimento que jamais vai acabar, de um alimento que você começa desfrutando hoje, agora, e desfrutará para sempre, que é a árvore da vida. Em outras palavras, você se alimentará da eternidade, e a eternidade será enxertada entre nós. Essa promessa veio à igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso, guarde bem isso, representa o perigo do abandono do primeiro amor. Olha que interessante. A igreja de Éfeso tem uma mensagem. Qual é a mensagem da igreja de Éfeso? O perigo do abandono do primeiro amor. Em Atos 19, nós vemos quando Deus usa o apóstolo Paulo para ganhar aquelas pessoas em Éfeso. No Novo Testamento, essa era a igreja mais forte, a igreja mais trabalhadora, a igreja mais corajosa. Mas, em algumas décadas, eles perderam o primeiro amor. Perderam. Abandonaram aquele fervor. E começaram a suportar erros bíblicos. Notem, o texto diz: abandonaram o primeiro amor. Foi uma escolha. Não simplesmente perderam como perde-se um dinheiro, uma joia, mas abandonaram. É um ato de escolha. O Senhor está dizendo para aquela igreja que abandona o primeiro amor, ou aquele crente que abandona o primeiro amor, ele jamais se tornará um vencedor. Se você realmente quer, meu irmão, em nome de Jesus, ter na sua vida essa promessa dessa vitória de Deus enxertada dentro de você, jamais abandone o primeiro amor. Jamais. Jamais deixe o primeiro amor. Lute, irmãos. Eu costumo muito ter alguns momentos de nostalgia. Essa semana mesmo eu estava mexendo no meu escritório em algumas fotos, em algumas coisas, e eu vi uma foto que o missionário Davi Bordon, lá do México, me enviou alguns anos atrás. E aquilo me deu muita alegria, porque ele sempre me chamava de Raimundinho. Ele falava: Raimundinho, Deus ouviu as nossas orações. Nos nossos dias de seminário, nós tínhamos um hábito, a nossa classe, nós íamos orar no monte. Nossas aulas eram terças, quartas e sábado o dia inteiro. Fazíamos o curso de bacharel. Então, por exemplo, quando tínhamos um feriado, que era quinta-feira, por exemplo, a gente saía do seminário, já ia para o seminário, e saindo de lá ia para algum monte. E era uma delícia, irmãos, uma delícia.
Uma delícia orar com os meus irmãos de teologia. Um daqueles homens hoje é pastor na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana. Outro se tornou missionário no México. Eu estou aqui em Ferraz de Vasconcelos. Aquela classe foi uma classe que Deus levantou muitos homens. Agora eu digo, foi o estudo? Não. Foi porque, através das vigílias, através das orações, nós nutríamos o primeiro amor. E é isso que eu gosto de refletir muito na minha vida. Muitas vezes aqui na arte de pastorear vocês, uma coisa que eu não me deixo vencer é isso. Qual é a minha relação com o meu amado? Como eu estou com o meu amado? Porque mesmo que eu acabe de pregar uma mensagem, seja aplaudido por vocês, abraçado por vocês, elogiado por vocês, e eu e o meu amado? E eu e ele? E essa é uma pergunta que não se cala na minha caminhada. Como eu ando com ele? Qual é a pauta que eu tenho dado a ele? Eu o amo como eu o amava? Ou eu tenho perdido o meu amor? Eu sou apaixonado por ele como eu era naqueles dias? Eu faço a obra dele como eu fazia naqueles dias? Eu tenho aquela mesma entrega? Ou eu estou diferente? Pense nisso. Enquanto falo, vai prescutando o seu coração, porque de repente você não está vencendo, mas Deus já venceu por você, porque o amor dele por você é um amor inflamado, é um amor intenso. Deus não desistiu de você. Talvez você que me ouve ainda aqui nem entregou a sua alma a Jesus. Eu te afirmo, Jesus te ama muito. O amor dele por você é extraordinário. Ele te ama antes de você ter nascido. Mesmo conhecendo toda a tua vida e mesmo você não se sentindo digno, ele te ama. O amor dele por nós é um amor apaixonado, é um amor intenso. E como dizia Spurgeon, é um amor imensurável. Spurgeon, escrevendo e pregando uma mensagem sobre João 3,16, ele disse, cita João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Spurgeon começa a explicar o que é tal maneira. Ele diz, falta-nos explicações humanas e compreensão humana do que é o tal maneira de Deus. E aí ele pôs o título do sermão dele de amor imensurável. Não dá para medir, porque é tão alto que chega nos céus, é tão profundo que veio a esse planeta, veio ao nosso coração, é tão largo que abraça toda a humanidade em todas as gerações, é tão extenso que não tem como ser medido. Deus te ama, e se Ele te ama e venceu por você, é porque quando eu e você nos entregamos a uma devolutiva de amá-lo no primeiro amor, a gente vai vencer também em nome de Jesus, e essa promessa vai se cumprir na nossa vida. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, representa os problemas do sofrimento. A igreja de Esmirna, ela representa o sofrimento. E no versículo 11 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aleluia. Porque aquele que nasce duas vezes, morre uma vez só, mas quem nasce apenas uma vez, morrem duas vezes. Olha que forte. Aquele que nasce duas vezes, o nascimento biológico e o nascimento espiritual, não tem a segunda morte, porque a segunda morte é essa chamada de morte eterna, porque você nasceu para Deus. Mas quem nasce apenas uma vez e não nasceu de novo, morre duas vezes, morre a morte física e morre a morte eterna.
A igreja de Esmirna era uma igreja que amava a Deus de uma forma muito grande, mas passou por muitas aflições. Mas aqui, essa igreja nos ensina algo lindo, que vale a pena seguir a Deus, mesmo sofrendo, porque Deus não se esqueceu de nós. Você tem sofrido, meu irmão? Você tem sofrido? Você tem sofrido por ser um cristão, por amar a Deus? Você tem sofrido por essa razão? Deus nessa noite manda eu te dizer, olha, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Em outras palavras, você me pertence, mesmo sofrendo, eu estarei cuidando de você. Mesmo sofrendo, continue firme, continue sendo forte, não retroceda, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, como está escrito em Hebreus 10, 38 e 39. Deus tem prazer naqueles que progridem, que avançam. Então, mesmo sofrendo, olhe para o sofrimento e diga para o sofrimento, já já eu te vencerei. Porque o Senhor venceu por mim e eu sei que eu sobrepujarei sobre você. E em nome do Senhor, você não me impedirá de seguir a Deus. Não desista da sua caminhada por causa do sofrimento. Sofrimento, diz Pedro, tem atingido muitos no mundo, semelhante aos apóstolos, aos discípulos. Por isso que eu falei para os irmãos e para as irmãs, que o discurso triunfalista acaba sendo um grande engodo, porque no discurso triunfalista diz que você não vai ter sofrimento. Não, irmãos. Agostinho de Hipona, o grande pai da igreja, disse o seguinte, que Deus teve apenas um filho sem pecado, Jesus Cristo, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Jesus sofreu, Ele sofreu para que hoje estivéssemos aqui, aleluia. Ele sofreu carregando os nossos pecados, por meio das suas pisaduras nós fomos sarados. O sofrimento não é um objeto para te destruir, o sofrimento é um objeto para te aperfeiçoar. Pode ver, irmão, é o sofrimento de um pai, muitas vezes educando um filho rebelde, que faz dele mais sábio. É o sofrimento de uma esposa que é paciente ao marido, que a torna mais sábia. É o sofrimento de um cristão, que muitas vezes passa por privações, que o faz ser mais fiel. Por quê? Porque o sofrimento Deus deixa para nós, para que Ele nos aperfeiçoe. Como assim, pastor? Oh, querido irmão, Spurgeon também disse, certa ocasião, muito bem citado, que assim como a cura e os milagres são uma bênção, as doenças e as dificuldades são uma bênção ainda maiores, porque por meio das dificuldades e das doenças, milhares de almas se rendem a Cristo. Então Deus não deixaria algo no planeta para nos infernizar, mas o sofrimento é para nos aperfeiçoar, aleluia. Por essa razão, se você tem passado como foi o problema da igreja de Esmirna, se mantenha forte e firme, porque de modo algum você ou eu sofreremos a segunda morte. Você e eu seremos vencedores, amém? A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Essa igreja, ela simboliza o comprometimento teológico, erros doutrinários, ensinos errados. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Pérgamo, as moedas, elas tinham um símbolo, que era uma serpente. Lá na cidade de Pérgamo, eles seguiam o pecado de Balaão. A igreja de Pérgamo era uma igreja que ela tinha se misturado com o mundo, era a união da igreja e do mundo, e Deus chega ao ponto de falar, eu sei onde está o trono de Satanás. Uau!
Essa igreja, o perigo dela era o comprometimento do ensino. Elas não ligavam para o ensino. Ah, mas o pastor pregou algo que eu gostei. Aí alguém pergunta, está na Bíblia, irmão, aquilo? Ah, eu não sei, eu só sei que eu gostei. Eu gostei. Ele falou algo que eu senti. Algo que eu senti a presença de Deus. Irmão, cuidado. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Mas ouça as doutrinas do Evangelho. Siga os critérios de Deus. Seja criterioso com isso. Eu gosto muito de comparar, irmãos, nessa hora que a gente fala de doutrina, a um cardiologista. Imagine se você aqui, com o seu coração com problema, você iria a qualquer cardiologista fazer uma cirurgia cardíaca, em qualquer médico, só porque ele tem um título cardiologista? Aí alguém diz, olha, o título daquele médico lá é suspeito, hein? Ele comprou por aí. Você iria? Você indicaria o seu filho para ir? Ah, é um médico, é um cardiologista, mas há uma suspeita de que é uma fraude aquele médico, que aquele médico fraudou. Aí, qual é a resposta de todos, sem medo de errar? Não, vamos pesquisar melhor, vamos ver se ele é uma fraude. Aí eu digo, quando a gente entrega os nossos ouvidos e a nossa alma a um ensino herético, como eu posso ficar tranquilo? Ah, eu só estou ouvindo, pastor. Ué, mas o mensageiro de Deus é aquele que alimenta a nossa alma, é aquele que cuida da nossa alma, é aquele que nutre a nossa alma. Será que ele está nutrindo com um alimento sagrado ou ele está dando um veneno em nome do Deus que ele segue? Isso é muito sério. Pastores são médicos da alma, não são donos da alma. Pregadores são ministros da comida de Deus. Não se permita, irmão, comer qualquer comida. Não se permita ouvir qualquer coisa. Porque essa igreja deixou de vencer porque ela parou de dar ouvido à palavra de Deus. E Deus agora chama eles ao arrependimento e diz no versículo 17, de 2:17, aquele que tem ouvidos ouça. Que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Aleluia. O maná escondido. Olha que interessante. O texto está dizendo que o vencedor receberá o maná escondido. Que maná é esse, pastor? É aquele que alimenta a tua alma. Qual era o erro dessa igreja? Não era o erro doutrinário? Era. Toda vez que eu me alimento da verdade, da verdadeira doutrina de Deus, a nossa alma come maná dos céus. Aleluia. É por isso que um cristão que continua vencendo, ele tem o desejo de comer o quê? Comer a grama de Deus. Aleluia. E qual é a grama de Deus, irmãos? É essa, é a palavra de Deus. Se alimente da grama de Deus. Muitos têm sido alimentados por gramas sintéticas. Vai causar dor de barriga e vai levar ao óbito das ovelhas. O que a ovelha come é grama, e o que ela bebe é a água cristalina. Quem é a água cristalina? Jesus Cristo. Ele é a fonte de água viva, é o Espírito Santo de Deus sendo jorrado dentro de nós e por meio de nós, e que veio sobre nós. E aqui o texto ainda continua dizendo que Deus nos dará uma pedra branca com um novo nome escrito nela, mostrando aqui intimidade, mostrando aqui que essa pessoa é especial. Vocês se lembram de algumas vezes nas Escrituras em que o apóstolo, alguns homens de Deus receberam um novo nome? Pois é, Deus está dizendo aqui, que aquele que se alimenta da palavra dele, que não dá ouvido ao erro, mas que realmente é um vencedor, além de comer do maná escondido, recebe um novo nome. Eu poderia ousar dizer que você receberá um nome
pelo qual aquilo que Deus te vê. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e diz, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, é um homem de Deus zeloso. A gente não enxerga virtude nas pessoas? A gente não enxerga? Aquele homem é um homem de Deus amável, aquele homem é um homem de Deus pacífico. Eu quero acreditar que nesse dia, todas as virtudes que Deus vê, Ele vai colocar, quem sabe, ali no nosso novo nome, nosso novo significado. Quando Deus viu Pedro, falou, você é uma pedra, Pedro. Quando Deus viu Abraão, disse, você é pai de muitas nações. Quando Deus foi mudando o nome dos seus filhos, mudou de propósito, porque via neles virtudes. E ali deu novo nomes para homens e para mulheres. Quando eu e você vencemos, Deus nos chama pelos apelidos que Ele nos vê, pelas qualidades que Ele nos vê. É por isso que Abraão recebeu o nome de pai de muitas nações, mas também recebeu o título de amigo de Deus. Aleluia. Na pedrinha de Abraão, devia ser Abraão, amigo de Deus. Como Deus te vê? Um vencedor é visto assim por Deus. Em quarto lugar, a igreja de Tiatira tem uma promessa especial para ela, e ela tem tudo a ver agora com essa fase que a gente está vivendo, que são os dias de carnaval. A igreja de Tiatira era uma igreja que estava envolvida em pecados do comprometimento moral. A igreja passava por um perigo imenso, a imoralidade, o sexo, uma sociedade pervertida, o hedonismo reinava naquela igreja. E agora vem Deus e corrige aquela igreja a fugir disso. E agora no versículo 26 ele diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aleluia! Não é somente um vencedor, será alguém que governará as nações. Como que vai acontecer isso é um mistério, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas dá para ver que na eternidade terá hierarquias, segundo entendemos desse texto. Mas a gente já vê na vida dos apóstolos e de muitos discípulos uma autoridade tamanha. Os apóstolos eram aquelas pessoas que falavam em nome de Deus. E uma das coisas que eu mais admiro num filho de Deus que é vencedor, é que ele não diz como as pessoas dizem, ele fala com seus lábios ungidos, com a autoridade do Altíssimo. Pode ver, irmãos, um vencedor que foge da promiscuidade, que foge da imoralidade, que foge de uma sociedade permissiva, aonde os seus valores morais e éticos são deturpados, e ele se esforça em Deus. Deus dá a ele um selo, a ela um selo, e quando ele abre a boca, ele fala com autoridade, muitas vezes mesmo sendo uma pessoa leiga. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já faz com que ele seja autoridade aonde ele está. Aleluia! Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem levantado homens assim, mulheres assim, nos lugares mais variados. E quando a gente vê essa autoridade, ela é notória. Pode ver, irmãos, que muitas vezes numa cadeia, quem fala aos presos com autoridade são quem? Os pastores. Pastores vão ali, e os pastores muitas vezes são considerados. Podem muitos não concordar com as palavras pastorais, mas há um respeito, mesmo por aqueles que estão no crime. Isso é a autoridade de Deus sobre uma pessoa. Talvez você já deve ter visto na sua vida mulheres simples, que quando abrem a sua boca, recebem o Espírito Santo de Deus. E a maneira em que fala, as pessoas baixam a cabeça. O que é isso? É a autoridade do Espírito Santo, demonstrando que aquele filho de Deus, que aquela filha de Deus, é um vencedor. Aleluia! Fuja da imoralidade e receba em nome do Senhor a autoridade. Aleluia!
Em quinto lugar, a igreja de Sardes é uma igreja que demonstra a morte espiritual. O perigo dessa igreja era a morte espiritual. Aquele que parecia estar vivo, mas já estava morto. E uma das coisas que a gente tem notado hoje são crentes com jeito de crentes, mas já estão mortos há muito tempo. Alguém já disse uma frase que eu achei muito interessante sobre igrejas cheias de pessoas vazias, cultos cheios de pessoas vazias. Muitas vezes nos alegramos com uma quantidade imensa de pessoas, e de fato, nós pastores gostamos sim, mas a pergunta que fica é, será que são pessoas também cheias do Espírito Santo de Deus? Ou são pessoas como essa igreja de Sardes, onde o Senhor diz, conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Oh, meus amados, porque Deus fala essa frase tão contundente a essa igreja? Porque eles já tinham morrido. Um morreu, uma família morreu, 2 famílias morreram, muitas famílias morreram. Quando foi ver, era uma igreja, mas uma igreja morta. Olha como é forte isso. E quando nós morremos, não nos tornamos vencedores, e o Senhor vem então, e depois de repreendê-los, de exortá-los, diz no versículo 5, 3:5 de Apocalipse, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Irmão, não morra não, espiritualmente. O que faz um crente morrer é o pecado, irmãos. Lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia, ali há uma tríplice atenção a todos nós. O apóstolo Paulo falando, aquilo que eu recebi do Senhor, eu entrego a vocês. E aí ele fala da ceia. Depois que ele fala da ceia, do pão e do vinho, ele diz, examine-se, pois, o homem, e coma. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe condenação para si. Por essa razão, muitos estão, em primeiro lugar, fracos, depois, doentes, e muitos dormem. Quer se identificar? Se você é um crente que muitas vezes vive fraco, pede, Senhor, me socorre, me livra do perigo da morte espiritual. Se você vive doente, aqui é doença espiritual, emocional e física também. Porque muitas doenças mentais e muitas doenças emotivas, sentimentais, acabam aflorando no físico. E a morte, aqui pode ser 2 tipos de morte: morte espiritual e morte física mesmo, na semelhança de Ananias e Safira, que foram recolhidos por Deus. Então, amados, o Senhor está dizendo aqui que aquele que não se deixa vencer pela morte espiritual, que aquele que realmente não aceita essa morte espiritual, esse vazio. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, quer identificar uma pessoa que está morrendo espiritualmente? Ele transfere a culpa para todo mundo. O pastor mesmo, Billy Graham, pregando essa mensagem, ele contou a experiência dele. Ele disse que ele sempre ouvia o pastor da igreja dele. Ele era um jovem presbiteriano até então. E ele ouvia o pastor e ele falava, esse pastor não dá uma risada, esse pastor não fala algo engraçado, esse pastor, ele prega lá seus 15, 20 minutos e não acontece nada. Mas um dia Billy Graham se converteu. E aí Billy Graham disse para o seu amigo, o que aconteceu com o reverendo tal? Agora ele fala coisas interessantes, agora ele fala coisas bonitas. Aí o amigo dele, aí ele mesmo caiu em si, e aí ele falou, agora eu me converti, simples, eu só me converti. Muitas vezes, irmãos, sabe quando a Bíblia passa a não ser mais relevante? É um livro chato.
quando a oração é enfadonha, quando a comunhão é indigesta, são sinais de que você já morreu espiritualmente. Antes de você realmente debandar para o mundo totalmente, clame ao Nazareno, fale: Senhor, me perdoa por essa morte, me perdoa por essa doença espiritual, me perdoa por essa fraqueza e derrama em mim de novo a vida, porque o Senhor diz que o vencedor igualmente será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Olha, o texto relaciona a morte espiritual a riscar o nome do livro da vida. Oh, amado irmão, isso não é ficção, isso não é conto de fadas, isso é real. Deus tem um livro chamado Livro da Vida. Quem morre espiritualmente é riscado do livro da vida, mas quem vence a morte espiritual, Deus jamais risca o nome dele do livro da vida. Não deixa Deus riscar o seu nome, não deixa, isso é muito sério, não deixa. No mesmo livro de Apocalipse, no grande dia do julgamento de todas as nações, de todas as pessoas, de todas as gerações, Deus, a Bíblia diz que pegará o livro da vida, e aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque desprezaram o maior presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Ó, querido, quantos são os crentes que têm morrido porque simplesmente são cômodos, morrido simplesmente porque vivem uma vida ociosa, ou porque vivem uma vida amorosa. Peça para Deus nessa noite: me perdoa, Senhor. Continuando, a próxima, a sexta igreja é a igreja de Filadélfia, e aqui, essa igreja representava um problema na área do evangelismo. Aqui é a igreja que Deus abre uma porta e ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas ao mesmo tempo essa igreja dizia: temos pouca força, temos poucos recursos, ou quem sabe temos poucos obreiros, mas o Senhor prometeu guardar essa igreja, aleluia. E mesmo com todas as dificuldades, no versículo 12, o Senhor disse: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia. Deus está dizendo que esse que permanece firme e forte, mesmo quando a evangelização está difícil, porque muitas vezes, irmãos, sejamos honestos, falar um evangelho que agrade as pessoas, ou um Jesus apenas que abençoa, é o que as pessoas querem ouvir, sejamos honestos. Esse evangelismo não gera atrito, esse evangelismo é do agrado das pessoas. Quantas são as pessoas, irmãos, que você que é um obreiro, você que gosta de pregar a palavra de Deus, quantas pessoas você atraiu para Cristo? Faz um diagnóstico. Mas quantas pessoas dessas que você atraiu para Cristo se permaneceram no Evangelho? Podem ser pelo menos duas coisas: é que essas pessoas, ou elas eram resistentes ao Evangelho, ou o seu evangelismo foi um evangelismo água com açúcar. Pode ser. Jesus vai te abençoar, Jesus vai fazer, Jesus vai realizar, se você entregar sua vida. É um evangelismo água com açúcar. Porque, irmãos, quando Jesus pregava o Evangelho, Ele mesmo dizia aos apóstolos: arrependam-se, sigam o Evangelho, mudem de vida, lavem as mãos, limpem as suas vidas, a sua casa, busquem a santidade. Opa! Essa mensagem completa, aí sim você fala: Deus vai estar te ajudando. Mas nota, irmãos, Jesus, quando Ele mesmo pregava, Ele tinha uma mensagem dura: aquele que não comer a minha carne ou beber o meu sangue, não tem parte comigo.
Muitas pessoas viraram as costas para Jesus. O jovem rico. Algumas pessoas ficavam encantadas com Jesus, como Nicodemos, mas foram se converter só depois, lá para frente, quando Jesus estava morrendo. Porque olhavam para Jesus, mas tinham medo. Mas a mensagem de Jesus é: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se dia a dia e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. Ó, meu irmão, não mude a mensagem, proclame a mensagem. Ah, mas aquela pessoa vai ter dificuldade. Não é problema nosso, porque um dia você também tinha essa dificuldade, mas o Espírito Santo de Deus te convenceu, e hoje você e eu estamos aqui. Muitas vezes temos pouca força, temos dificuldade, mas o Senhor vai guardar a nossa mensagem, vai guardar o nosso coração, vai prosperar a nossa proclamação. E é isso, é a mensagem toda, do jeito todo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? E aqui o Senhor diz que vai fazer da gente coluna. Pode ver, irmão. Eu me recordo de um pregador chamado Souza, que pregava em frente ao Mapping, na década de 90. Oh, irmãos, que coisa linda. Eu era novo convertido, e ele pregava com tanta sabedoria, ali na Praça João Mendes. Ele começava a proclamar, irmãos, e anunciar Jesus, e falar de Deus. Oh, irmãos, como eu amava ouvi-lo. Naqueles dias que a pregação do Evangelho não era algo tão bonito, não. Não tinha tanta gente rica seguindo, era um ou outro. A maioria das igrejas, canal de TV, não é uma coisa comum, rádio, essas coisas. Mas ele pregava uma mensagem pura e cristalina. Quantas vezes, no momento em que ele acabava, ele falava: quem quer entregar Jesus? Vinham várias pessoas. O evangelho puro, o evangelho límpido, o mesmo pregado por John Bunyan no Peregrino, o mesmo pregado por Billy Graham. Billy Graham, pregando certa ocasião, ele foi falar para homens de uma grande estirpe, de muita notoriedade. Aí ele pensou com ele: não, eu vou mudar a mensagem, eu vou falar uma mensagem mais polida, mais culta, mais erudita. Aí o Espírito Santo veio para ele e desafiou ele e chamou a atenção dele, mostrando que a mensagem de Paulo era aquela: Jesus Cristo e esse que ressuscitou. Acabou. E o que Billy Graham fez? Billy Graham foi para aqueles homens da corte e falou a mensagem mais simples do Evangelho, mais pura do Evangelho, e Deus honrou a vida dele com aquela pregação. É assim a nossa vida, irmãos. Pastor, mas não estão me dando ouvido. Não tem problema, é o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas. Proclame, anuncie, fale o Evangelho todo, porque é assim que nós nos tornamos vencedores e nos tornamos coluna no santuário de Deus, e de lá ninguém nos tirará. Você já ouviu? Preste atenção, irmãos. Quem é um cristão saudável, com uma mensagem clara e bonita, sempre é coluna de Deus no lugar que ele está. É Deus já selando ele, já selando ela, que ele e ela são cristãos vencedores. E a sétima e última representação aqui é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, não é quente nem fria, melhor que fosse fria, porque o morno o Senhor está a ponto de vomitar da boca. A igreja de Laodiceia representa os problemas da complacência, os problemas de depender da nossa própria força, das nossas virtudes, da nossa competência, da nossa intelectualidade, ou seja, depender do nosso braço, do nosso marketing, da nossa excelência humana. Oh, irmãos, reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos homens. Reino de Deus, reino de Deus, reino dos homens, reino dos homens. Reino de Deus não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluias. Essa igreja é uma igreja que representa isso. E aqui fica uma pergunta: como você tem feito o ministério? Como você vive? Você vive na sua força ou você depende de Deus?
Aqui, muitos naufragam por essa razão, porque tomam as suas escolhas. Eu faço como eu quero, do jeito que eu penso ser certo. O que a Bíblia diz não importa, o que o pastor diz não importa, o que os anciãos da igreja diz não importa, porque o que importa é o que eu penso, porque eu e Deus nos bastamos. Oh, querido, quando fazemos alguma coisa na força do nosso braço, naufragamos, porque o morno, ou aqueles que faz as obras no reino de Deus na carne, não são obras que Deus se alegra. Por essa razão, muitas vezes as pessoas estão fadadas e cansadas e desanimadas, porque tudo que foi feito na carne, porque era para a sua glória e para o seu louvor. Porque quando fazemos para Deus, irmãos, ninguém para nós. E uma das coisas que a gente aprende vendo os grandes servos de Deus, e Billy Graham inclusive, é que tudo que é feito pela força do poder do Espírito Santo de Deus, perdura. Tudo que é feito pelo poder e pela obra do Espírito Santo de Deus, marca aquele povo, marca aquela geração e marca a posteridade, porque é uma obra de Deus. Só usou uma ferramenta, um homem, um vaso. E aqui essa igreja, a igreja de Laodiceia, era essa igreja cheia de si. Eu sei, eu faço, eu decido. Oh, querido irmão, oh, amado irmão, entrega a tua vida incondicionalmente ao Senhor. Sabe, querido irmão, eu me lembro de uma vez de uma irmã, que era da nossa igreja, ela sempre fazia as coisas do jeito dela. Eu falava: filha, não é assim. Mas é assim que eu penso, pastor, é assim que vai ser. Quantas vezes eu vi essa irmã naufragar na vida? Quantas e quantas e quantas vezes? Por quê? Porque não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito Santo, irmãos. Não é do nosso jeito, irmãos. Vou dar um exemplo aqui nas questões financeiras. Um pastor, se fosse do seu jeito, ele cobrava o dízimo, o 20%, não o dízimo, 10%, ou o trízimo. Mas eu não posso cobrar o trízimo dos irmãos, nem explicar o dízimo, não está na Bíblia. O que está é o dízimo. E essa lei é para todos nós, o dízimo é para Deus. Ah, mas eu não penso assim. Tudo bem, ore a Deus para que Ele mude o seu coração. Ore a Deus, fale: Deus, me faça entender, me faça contribuir com doçura. Outra coisa, irmão, questão de submissão. Ó, irmãos, como essa questão da submissão, ela está sendo tão destruída nos nossos dias. O mundo contemporâneo, o mundo chamado pós-moderno, essa questão de papéis. Ô, irmão, submissão não é subserviência, gente. Submissão é ser conduzido por alguém com alegria. Hoje em dia, irmãos, a gente vê isso, filhos que são rebeldes, mas mulheres que são rebeldes, homens que são rebeldes. A submissão não é uma ordem nossa apenas, de pastores, mas é uma ordem divina, porque quando eu, como filho, aprendo a obedecer o meu pai e minha mãe, eu aprenderei a obedecer a Deus, que é o Todo-Poderoso. É simples. Uma mulher que é submissa ao seu marido, ela deixa um exemplo de uma mãe sábia, e os filhos olham e falam: eu quero uma mãe que nem aquela. E quando o pai é um líder em amor, que ama a esposa e se sacrifica pela esposa e pelos filhos, os filhos falam: eu quero ser um homem que nem o meu pai, que mesmo ele sendo o cabeça, ele não vira um tirano. Notem, irmãos, porque quem aprende a se submeter ao outro, aprende a se submeter a Deus. É simples assim. A igreja de Laodiceia representa essa complacência. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, e eu sou o dono de mim mesmo. E essa frase tem uma origem. Quem é o dono de si mesmo? É Satanás. Porque ele, ao ser
irredutível, Ele é o ser irretratável. Nós não nascemos para sermos assim. Pode ver, irmão, que todo o nosso crescimento está no processo de aceitação da instrução do outro. Pode ver. Você vai no médico, o médico te receita algo, você fala, não doutor, eu não acredito que você está certo, você está errado, porque é o seguinte, eu me basto. Você tem uma cara feia, é assim? Ele estudou a vida toda, irmãos. Você pode não gostar da dieta, você pode não gostar do tratamento, mas o que a gente faz? Tem que seguir. Por quê? Porque Deus colocou ele ali para ser a nossa autoridade na saúde. E na gestão pública, a mesma coisa. E na segurança, a mesma coisa. Tem pessoas que olham um policial e acham que todo policial é corrupto. Não, gente. Não é todo policial que é corrupto. Eu sei que não é todo político que é honesto. É raro, mas é por isso que a gente tem que ter cidadania. Não basta a gente ficar criticando e falando. A gente tem que... Isso vale para a igreja, irmãos. É um caos. É um caos. Se o pastor fala, não, eu vou orar. Irmão, se o pastor falou, guarde isso, irmão. Se o pastor está te orientando, e ele é um homem de Deus, dê direito à dúvida. Simples assim. Simples assim. Dê direito à dúvida. Mas pastores não erram? Pastores erram, claro que erram. Eu errei várias vezes. Posso listar aqui muitas vezes que eu errei. Mas quando a gente erra, a gente pede desculpa. É simples assim. E mesmo que quando a gente erra para o bem, não é para o mal. Porque se um pastor está errando para o mal, é porque ele já está desviado do seu pastorado. É simples. Mas como é difícil essas questões, porque a igreja de Laodiceia representa essa complacência. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, não importo com ninguém, porque o que importa é o que eu penso. E aí, quem vive assim, irmão, não vence para Deus. Pode ver. Deixa eu ensinar um segredo aqui que você nunca mais vai esquecer. Quer receber a autoridade de Deus para a sua vida? Quer receber a autoridade mesmo de Deus? Quer? Presta atenção, Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo se sujeita a Deus, Pai. E por se sujeitar incondicionalmente, Deus dá a Ele a autoridade maior que existe no universo. E o nome dele é o nome acima de todo nome. E por essa razão, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. Quer ter autoridade na tua vida? Quer ter autoridade sobre o pecado? Sabe por que muitos crentes não vencem o pecado? É óbvio que não vai vencer nunca. Não é submisso ao pastor, ao pai e à mãe, não vai vencer nunca o pecado. É óbvio. Quem é o teu pai? Tua mãe é um ser passageiro. Quem é o pecado? Pecado não dá para a gente personificar, mas o pecado tem uma origem, que é no demônio, Satanás. Mas como que eu venço o pecado? Se eu não sou obediente aos pais, não vai ser nunca vencedor do pecado. Se nunca obedecer o pastor, que é o líder que cuida da sua alma, nunca vai vencer, é óbvio. Porque o maior segredo de vencermos o inimigo é termos autoridade. Como adquirimos autoridade? Simples, se submetendo. Simples. Quer se tornar um líder ímpar? Seja submisso. Porque você não só estará apto a liderar, mas você demonstra pela tua vida o que é ser liderado. É assim. E dessa forma você recebe de Deus autoridade. Ontem na escola bíblica eu falei uma coisa: se o preguiçoso soubesse que ser organizado facilitava a vida dele, ele seria organizado por preguiça. Se o preguiçoso soubesse que ser organizado facilita, ele seria organizado por preguiça. Se o Filho de Deus soubesse que a autoridade é gerada por meio da submissão, ele seria submisso simplesmente por ter autoridade. Então tenha, filho, tenha autoridade contra os demônios. Meu irmão, tem gente que morre de medo do demônio. É óbvio que vai morrer mesmo. É óbvio, não sabe se submeter a ninguém. Quem não sabe se submeter a ninguém, não sabe se submeter a Deus. Como vai lutar com o inferno? Não consegue. Mas na hora que você é alguém que aprende a arte de ser submisso, irmãos, não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo que derrama o selo sobre você.
A igreja de Laodiceia representa o problema da complacência, da carnalidade. E por isso eles não estavam vencendo. O Senhor vai até ele, diz para eles se arrependerem. E aí o Senhor diz no versículo 21, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Aleluia. Não é somente coluna, não é somente não ser riscado no livro, mas a gente vai sentar no trono, juntamente com o Senhor. Se é no colo do Senhor, se é do lado, não sei, mas é no trono do Rei. Eu te digo, merecemos? Não. Mas como recebemos isso? Vivendo sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Ele não erra, e se ele não erra, e ele escreveu um livro que não erra, então podemos confiar. E agora, eu quero resumir e concluir dizendo que quer vencer em todas as coisas, lembre-se do primeiro amor. Não tenha medo do sofrimento. Seja piedoso nas questões doutrinárias. Seja zeloso na moral e na ética. Jamais morra espiritualmente. Continue proclamando o evangelho puro, de cruz e de ressurreição. E seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e dependa apenas do Espírito de Deus. E dessa forma, seremos sempre vencedores. Eu não sei em que área você tem errado, mas eu gostaria de ler o 3:20 para a gente orar e encerrar. 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Talvez você está vivendo derrotas, derrota na vida financeira, derrota como pai, derrota como mãe, derrota contra os demônios, derrota contra o pecado, derrotas e derrotas, quem sabe tem hora que você até tem pensamentos suicidas, mas nessa noite o Senhor, Ele quer te fazer ser vencedor. Dê ouvido a Ele. Dê ouvido a Ele. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está aqui nessa noite, irmão. Ele está abrindo os céus para você. Ele quer te fazer ser uma pessoa vencedora. Basta você olhar para Ele, basta você crer nele, basta você se agarrar nas mãos dEle, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia que Ele pode te ajudar, abra o seu coração. Não seja um cristão triunfalista, mas seja um cristão que vence na autoridade e no poder de Deus. Vença em todas as coisas, vença para Deus e deixa Deus fazer o que Ele quiser com a sua vida, amém? Eu te convido a orar comigo, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Amado Pai, eu entrego a Tua palavra ao Teu povo nessa noite. Te agradeço sim, Senhor, porque somente o fato de estarmos aqui, já demonstramos que desejamos vencer. Mas como pastor dessa igreja local, nessa noite eu te peço, Senhor, por todos os meus irmãos, por aqueles que estão vencendo e têm vencido e vencerão, e por aqueles que não têm conseguido vencer. Ó meu Deus, que essa noite seja um divisor de águas para a vida do meu irmão e da minha irmã. Que esse irmão, que essa irmã que está tendo derrotas na sua vida, quem sabe sentimental, pessoal, derrotas na sua vida profissional, derrotas na sua vida espiritual, derrotas por não sentir mais o Espírito Santo de Deus. Ó Deus, faz do meu irmão, da minha irmã um vencedor. Ajuda ele e ela a escolher correto, a escolher seguir os mandamentos de Deus, crer no maior presente de Deus que é Jesus Cristo e depender apenas do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, guarda o meu irmão, guarda a minha irmã a ter o primeiro amor, a saber lidar com o sofrimento e não desistir com o sofrimento, a ser zeloso com a doutrina, como Judas disse,
batalhar pela fé santíssima, uma vez entregue aos santos. Ajuda-nos a termos uma fé tão plena, que não seja uma fé, ó Deus, imoral e antiética, mas uma fé que tenha padrões morais e éticos. Livra-nos da morte espiritual, livra-nos e continua a ungir os nossos lábios na proclamação do Evangelho, e a sermos, ó Deus, sempre dependentes de Ti e do Teu Santo Espírito, que reina na Tua igreja e vai reinar até a volta de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, e vai ouvindo a oração do meu irmão e da minha irmã, que nessa noite rasga o seu coração pedindo o socorro, pedindo alento, pedindo que o Senhor nos transforme. É assim que eu oro e intercedo em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados? Eu não sei se você tem vivido uma vida de derrota, mas eu gostaria que você agora repetisse essa oração comigo. Eu vou repetir alto e você repita no seu coração, falando baixinho. Diga para Deus: Deus, eu quero vencer, porque o Senhor deixou essa promessa condicional e hoje eu me aproprio dela para a glória do Teu nome. E hoje eu irei romper os obstáculos, cada problema, cada perigo, porque eu olharei apenas para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Se você tem vivido uma derrota ou muitas derrotas e quer mudar o padrão e o quadro de derrotas da tua vida, então repita comigo essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito, tudo que não é do Teu agrado e que tem me feito viver derrotas. Nessa noite, eu te peço, perdoa-me, purifica-me, lava-me, limpa-me, transforma-me e ajuda-me a escolher sempre segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito Santo, porque dessa forma vencerei para a glória do Teu nome. Vencerei hoje, vencerei amanhã e vencerei na eternidade, porque foi esse o destino que o Senhor preparou para mim, e é assim que eu quero viver, arrependido e transformado para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, me ajuda, socorra-me para a honra e glória do Senhor.